Recado número 1, na hora de preencher a lista de presença, por favor, preencham o nominho de vocês e principalmente o RA certo, tá? Tinha gente comendo bola com RA aí, cuidado, tá? Inclusive, porque aí depois não dá para fazer o certificado lá. Quando erra a matéria, ainda vai lá, né? Erro, sei lá o nome do professor, que também tá tudo certo, aí ainda vai lá. Agora, o RA não rola, hein? RA, vocês que vão se prejudicar aí nesse caso, tá? Então, preencham, quando forem preencher lá, tomem cuidado, tá? Essa lista é a de ontem. Não, é a de hoje. O link é o mesmo, mas é a de hoje. Recado número 2, lembrando aquela ideia para a gente poder complementar as nossas evidências lá do programa Ampliar. Coloquem, por favor, quem puder, obviamente não é obrigatório, tá? Quem quiser fazer, por favor, vai ser muito bem-vindo. Lá no LinkedIn da gente colocar uma recomendação lá, tá bom? Então, quem puder, nós agradecemos. Ou fazer um post, botar o print, marca a gente lá. Meu LinkedIn tá aí no link para vocês também, tá bom? Bom, pessoas, vamos lá. Vamos começar o nosso projeto. Hoje a ideia é no mínimo, conseguir estruturar, tá? E entender um pouquinho em relação às camadas da nossa aplicação aqui. Vocês querem que eu dou uma recapitulada de ontem ou não? Pisa fundo e breca seco. O que vocês preferem fazer? Bora! Bora! Senta as Senta o pau. periquitas. Senta o pau. Beleza. Então, tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora, essa turma eu sei que vai tocar o terror aqui, né? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Tá? Para quem, de novo, tá? Não é obrigatório fazer junto comigo. Quem quiser fazer, fique à vontade. É bom porque se pintar as dúvidas aí, a gente já aproveita para tirar, tá? Mas, como as aulas não são gravadas, né? Não. Como as aulas não são gravadas, quem quiser só assistir primeiro e depois tentar fazer, tá tudo bem também, tá? Fiquem à vontade. E mais uma vez, lembrando, tá? O pessoal que está chegando hoje, se é que tem alguém que está chegando hoje, se tiver, seja bem-vindo, mas não hesite em perguntar, tá? Se tiver dúvida, se não entender a lógica que eu estou usando, se não entender alguma parte da construção da aplicação, pare e pergunta, não tem problema nenhum, tá? Professor, entrei agora e não estou vendo a lista no chat. Pronto, agora tá. Pode ter alguém novo que não viu ontem, né? O quê? Ah, sim, para fazer. Eu vou puxar um pouquinho do raciocínio, tá? E aí a gente vai andando. Mas podem mandar bola. Eu sou novo, mas podem mandar bola que eu acompanho. Boa, Vitor. Isso aí. Se tiver dúvida, pode perguntar do microfone. E fala ou manda no chat aqui, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a telinha do Visual Studio que nós vamos usar para criar a nossa aplicação. Lembrando que é aquela aplicação do MongoDB, onde nós vamos utilizar, aliás, nós vamos utilizar o banco MongoDB com aquela collection de aeroportos do Brasil, tá? Onde nós vamos fazer toda a criação da aplicação, inicialmente para consulta, né? A ideia nossa é fazer as consultas que a gente vai precisar executar, e depois a gente faz as outras operações do CRUD. Lembrando do CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. Quais são os verbos do HTTP que a gente usa desse cara? Vamos ver se vocês lembram. Get, Separa, viu, Roberto? post, Post. get, put e delete também. O Delete. delete é o único igual, tá? O put eu não cheguei a falar ontem para vocês para não fazer para não fazer confusão. O put, na verdade, ele é subdividido em dois, tá? Tem o patch e o put. O put é no sentido quando você vai alterar todo o objeto, tá? Vai fazer a alteração completa do seu registro. O patch é quando você vai atualizar a parcial. Por exemplo, eu vou atualizar só a altitude
a longitude e latitude lá do nosso aeroporto, né? A localização, ou vou alterar o nome dele que eu cadastrei errado. Então, quando você vai atualizar parcialmente alguma coisa no seu registro, normalmente a gente usa o patch para esse tipo de coisa. Quando a gente vai fazer uma atualização completa de contexto total, com a ideia de substituir mesmo o registro, aí a gente acaba usando o put, tá? Isso é uma questão de boas práticas quando a gente fala de API REST. Já ouviram falar desse negócio? API REST? Aliás, ontem eu fiquei de procurar o PowerPoint que eu encanei que eu não estava achando e eu esqueci. Na verdade, esqueci não. Na verdade, hoje não deu tempo, nem deu respirar direito aqui, então eu acabei não conseguindo procurar. Mas eu não vou deixar de procurar, não, porque eu faço. Preciso mostrar isso de novo para vocês. Porque eu tenho certeza que eu fiz isso em algum lugar. Eu dei aula disso, pô. Tenho aula gravada dessas coisas. Como é que não pode? Como é que pode ter sumido Pi- desse jeito? Pior que o professor deu aula mesmo desse negócio aí. Cadê o. É, pois é, Eu lembro. exatamente. Foi na Mas tá. primeira aula que eu assisti ainda. Então, mas eu vou achar, eu vou achar. Tá nos meus materiais aqui, eu devo ter salvo alguma coisa por cima, mas tem backup, eu caço aqui, procuro no versionamento lá, alguma coisa eu procuro. Enfim, então, quando a gente fala lá dos verbos, agora nós estamos falando dos verbos HTTP, porque nós estamos trabalhando com uma aplicação web no sentido dela responder de forma online, via HTTP, via requisições, né, via requests. E aí a gente tem os verbos de operação do nosso CRUD, né, que é o get post, update, nós vamos usar o update como um put, e o delete que é por ele mesmo, que é um create, read, update, delete, tá? Bom, então, para quem está vendo a primeira vez, ignorem essas coisas que estão aqui, isso aqui deve, para vocês, vai estar vazio, por exemplo, vai estar assim quem acabou de instalar, tá? Para a gente começar a criar o nosso projeto, então nós vamos criar aqui um novo projeto de aplicação, tá? Se vocês quiserem filtrar, provavelmente também do lado de cá, do lado esquerdo, não vai ter nada, que são os projetos recentes que eu usei para alguma coisa, tá? Então ele fica ali como um histórico de templates ali. Mas para vocês, com certeza vai estar vazio. É muito simples. Vem aqui, ó, filtra pela linguagem C Sharp. Aqui nas plataformas pode deixar como todos, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui a gente filtra por web, ou se quiser melhor ainda, web API, tá? Web API. Qual que nós vamos usar? Qual o padrão que nós vamos utilizar? Tá vendo? Tem vários, ó, tem o Aspire, que é um Docker, entre aspas, bem, entre aspas mesmo, proprietário, mas nós não vamos nem comentar deles aqui. Nós vamos usar este modelo aqui, ó, o ASP.NET Core Web API. Tá? É este carinha aqui que nós vamos utilizar para criar a nossa Web API RESTful, tá? Que é o padrão de boas práticas que a gente comenta em relação às APIs. Tá? Bom, vamos dar o nome para essa API aqui. Eu vou colocar de módulo 52. O nome que vocês quiserem colocar, vocês podem colocar, não faz diferença em relação não é o nome que vai causar alguma modificação no projeto, tá? O nome é meramente identificativo, se é que existe a palavra também, do nosso projeto ali, tá? Da nossa solution aqui. Eu vou explicar um pouquinho do Visual Studio para quem nunca usou também, para começar a familiarizar, porque provavelmente, eu não sei se vão usar alguma coisa C Sharp, mas depois, se for o caso, a gente tenta construir essa. Tenta não. A gente vai conseguir construir essa aplicação em Java, porque acho que Java é o que a Unicesumar usa de linguagem padrão para desenvolvimento back-end. Não me lembro, eu acho que é isso. Mas se não for, já fica de presente para vocês também, tá? Então, ali eu só coloquei o nome dela, vou manter aqui o diretório. Um erro que todo mundo exagero também, mas um erro que muita gente comete é quando a gente vai trabalhar com projeto em camadas ou com mais de um projeto dentro da nossa solution, tá? Já vamos falar sobre o que é solution. Marca essa opção aqui, ó, colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Isso aqui vira uma quizumba, para não falar outra coisa, dentro do nosso projeto e vira uma desorganização completa em relação às referências ali dentro. Não cometam esse erro, tá? Faz de conta que vocês nunca nem viram essa opção aqui. O framework que nós vamos utilizar é o .NET 8, tá? Porque o .NET 10 está para ser lançado em breve. Porém, ele ainda está em preview. Então, eu não vou utilizar em preview, porque preview normalmente dá umas cacas.
Então, para a gente evitar qualquer dor de cabeça desnecessária aqui, a gente vai usar o .NET 8, que é o nosso chamado LTS, ou Long Term Support. É esse cara que nós vamos usar. A autenticação, nós não vamos usar nenhum tipo de autenticação por enquanto. Depois, se lá na frente sobrar algum tempo, eu falo um pouquinho a respeito de autenticação para vocês, autenticação de APIs, que é uma maneira de proteger ela, inclusive, tá? O meu tá diferente disso aí. Tá diferente, a gente vê já. Então, eu vou deixar como nenhum. Vou deixar aqui configurado para o HTTPS, quer dizer, para eu poder fazer as requisições já de forma criptografada, tá? Não vou habilitar agora o Container Support, que é a ideia de você utilizar o Docker, né? Quando você vai fazer um Dockerfile para fazer o deploy da aplicação, para você fazer a publicação dela. Não é o nosso propósito no momento. Vou desabilitar propositalmente, este carinha aqui, ó, Enable OpenAPI Support. Eu vou tirar esse cara. Por que eu vou tirar esse cara aqui? Porque nós vamos fazer, eu vou trazer para vocês na ideia da realidade de mercado, tá? Como o Swagger, ele está deixando de ser como é que fala? Uma aplicação em conjunto ali, padrão para a gente testar a API, né? Nós não vamos habilitar ele. Para documentação, ele é muito bom, ele é excelente, tá? Mas existem outras opções fora ele para ser usado, tá? Ele não está sendo descontinuado, nada disso, tá? Mas nós só vamos tirar porque não é utilizado, tá? Assim, e não é, tá? Em projetos um pouco mais antigos, não legados mais antigos, ele ainda é utilizado, mas em ambiente de desenvolvimento. Só vou tirar pelo simples fato de mostrar mais uma coisinha para vocês, mais um conteúdo para vocês aí, tá bom? Nós não vamos marcar essa opção de não usar os top-level statements, que é a ideia dos workspaces, tá? Os namespaces do C#, para a gente poder fazer a integração entre as camadas da nossa aplicação ali. Nós vamos utilizar controllers, com aquela ideia que eu mostrei na aula passada, onde os controladores é que vão ser os caras que vão gerar os endpoints para nós ali, da nossa aplicação, tá? E como a gente não está usando .NET Aspire, esse cara está fora também, então não tem necessidade de marcar ele aqui. Então, basicamente, nós vamos usar o .NET 8 configurado para HTTPS usando controllers sem o OpenAPI vinculado, tá bom? Depois, se quiser, até mostro como vincula ele manualmente depois, mas, assim, vamos trabalhar como se faz na vida real. Vamos trazer um contexto de vida de empresa, né, para quem já trabalha na área ou já está procurando alguma coisa, já pega essa experiência um pouquinho também, tá bom? Então, beleza. Fez a configuração do nosso projeto, é só clicar no Create e ele vai fazer a criação de toda a estrutura do nosso projeto para a gente ver aí como que vai ficar. Ô, José, se você quiser compartilhar sua tela enquanto vai criando aqui, depois eu volto a minha. Vamos ver o que aconteceu. Tá. O meu não tem o meu só tem isso. Ah, lá, você selecionou errado, Native IoT. Volta para trás. Então, Volta para trás. Ó, você vai selecionar, ó, é o de cima, ó. API Web do ASP.NET Core. Esse aí. esse aqui? Então tá. Isso. Isso Põe o mesmo, nome, nenhum. tipo de autenticação nenhum, .NET 8, tira ali habilitar suporte ao OpenAPI. Se quiser deixar, pode deixar, tá? E usar controles. Beleza. Nossa, como é difícil ler em português esse troço. Verdade, acostuma demais com o inglês, cara. A hora que você olha em português, você fica até perdido assim. Eu tenho que aprender inglês ainda. É. Mas inglês e tecnologia, não só desenvolvimento de software, né? Então. Mãozinhas dadas ali, né? Ninguém Por isso solta que a eu mão tô de falando. ninguém. Eu vou ter que fazer um cursinho de inglês ainda. É. O meu também está em português, não tem problema. A funcionalidade, gente, a escrita, vai ser tudo igual, tá? Vocês podem usar. Aliás, se vocês quiserem fazer o projeto inteiro em português, a gente faz, não tem problema nenhum, tá? Eu só não vou mudar a linguagem do meu aqui, porque aí eu vou me perder demais aqui, tá? Mas eu vou fazendo um comparativo, vou tentando traduzir os menus aqui do meu para vocês irem pegando de vocês aí, tá? Deixa eu tirar aqui. Depois, então, que a gente faz, né? Depois que a gente faz a configuração, manda ele criar o projeto, ele cria exatamente essa tela, sem nada demais, tá?
Como que o Visual Studio trabalha? Vamos conhecer um pouquinho primeiro do Visual Studio para a gente poder entender como que nós vamos trabalhar com ele ali, tá? Isso aqui é um overview, isso aqui é uma pagininha como se fosse uma página de seja bem-vindo ali em relação à API. Isso aqui não serve para nada, tá? Isso aqui é besteira, depois a gente olha com calma. Isso aqui tem tudo nos menus aqui em cima, então não faz diferença. O importante para nós é esse lado de cá. Aqui, ó, a gente tem o nosso Solution Explorer. O que que é a Solution? Se a gente reparar aqui nesse íconezinho, ó, a Solution, tá vendo? Solution módulo 52. Ela tem um projeto, tá? Uma Solution pode conter vários projetos, tá? Um projeto não pode ter várias solutions e nem dá para fazer isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma solution aqui e esse íconezinho de baixo aqui, tá vendo que é um quadradinho com um globinho aqui, parecendo, tentando fazer a ideia de um globo, né, do mundo, esse ícone aqui é o padrão de API, tá? Eu posso vir aqui, ó, e criar, não precisam fazer agora, tá? Eu vou criar só um novo projeto de explicação aqui. Por exemplo, eu vou criar um projeto do tipo Class Library. Qual que é a ideia do Class Library? Quando a gente vai utilizar softwares, né, ou instalar, ou pôr para rodar, e qualquer coisa que valha, já ouviram falar dos arquivos DLL, as famosas bibliotecas de programação? É este cara aqui que gera uma DLL. A compilação dele vira uma DLL, tá? Então, ele pode ser um projeto adicional a uma API. Por exemplo, vou até colocar aqui como um exemplo, vou colocar como models, tá? Que seriam os modelos da nossa aplicação. Vou usar a mesma linguagem e vou vincular ele nesta mesma solution aqui, ó. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Agora, a minha solution, ela tem 2 de 2 projetos. O que que é 2 de 2? Eu tenho 2 projetos carregados de 2 projetos que compõem a solution. Tá? É só essa referência aqui. Tá vendo que o íconezinho aqui mudou? Ele é um quadradinho escrito C# aqui. Por quê? Porque este cara aqui, a saída dele, vai ser o quê? Ó, tá vendo que quando ele não tem nada aqui, ó? Deixa eu pegar um console application aqui para mostrar a diferença. Vou adicionar um novo projeto. Console app. Isso aqui é só para representar, tá? Sei lá, logs, chamar de qualquer coisa aqui. Beleza, aqui tá tudo certo. Ó, lembra do nosso Hello World lá? O console app é o projeto que gera tela, né? Ó, tá vendo aqui, ó, output type. O console app, ele gera um exe. Então, todos os nossos executáveis são console app ou Windows Form, no caso, tá? Eles geram o que a gente chama do exe, que é o executável. Diferente, por exemplo, de um model, onde a compilação dele, se eu mandar compilar esse cara aqui agora, ó, só dar um build aqui para mostrar. Não, tá vendo? Ele gerou aqui, ó, um build de sucesso, nenhum falhou. E agora, se eu pegar aqui e abrir a pastinha dele, ó, dentro do meu bin, no debug, eu tenho o meu projeto que gerou aqui, ó, uma DLL. Então, ele cria uma biblioteca que compõe toda a minha solution. As Web APIs também geram DLLs, tá? Só que uma DLL um pouquinho diferente aqui, ó. Deixa eu dar um build nela aqui, para vocês verem. Ela um pouquinho diferente, entre aspas, tá? É uma DLL do mesmo jeito. Não muda absolutamente nada. Mas eu tenho a dependência de um interpretador da minha DLL. Ó, tá vendo? Ó, módulo 52 DLL. Aqui ele gerou exe por causa do console app lá. Mas o que que acontece? Essa DLL aqui, ela tem uma dependência de quê? Uma dependência de um interpretador, mais conhecido como um publicador de APIs, tá? Seja um Docker, seja um IIS, seja um Apache, seja qualquer servidor que responda requisições HTTP ou HTTPS. Tá bom? Puramente curiosidade, só para vocês entenderem as diferenças entre projetos aqui. Não vou usar o meu projeto Models e não vou usar o meu projeto Logs aqui, só para mostrar mesmo. Nós vamos fazer da maneira mais simples, para não dar muito nó na cabeça de vocês, tá? As camadas todas que nós vamos criar da nossa aplicação vai ser diretamente subdividida por pastas dentro da nossa Web API, que vai ser o módulo 52, tá bom?
Aqui, tranquilo, tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim. Sim, ótimo, Hum, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou começar a limpar a minha API de referência aqui, tá? Lembrando que ele lembra, ó, olha que legal. Lembrando que ele cria esse Weather Forecast como um exemplo, né, de uma API, e aqui eu tenho o Weather Forecast Controller, que é o gerador dos nossos endpoints, tá? Lembra que eu falei do MVC, ó, que a gente usa? Que é uma arquitetura muito comum das aplicações de APIs, principalmente das mais simples, né? MVC significa Model View Controller, tá? A view quem que é? É o nosso navegador, é o front-end que nós não vamos fazer. A Roberto model, faz. aí se ele quiser fazer depois de trazer para nós, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu não vou fazer. O professor odeia front-end. Eu detesto, eu detesto. Ô, O professor, você M, prefere front-end ou Java? se for para escolher entre os dois, eu vou no Java. Nossa. De tanto que eu odeio front-end. O M é de models, quer dizer, são os nossos modelos de dados, a camada de modelos, tá? O C é de controllers, que é justamente o nosso controlador da API. O que é o controlador da API? É o cara que gera os nossos endpoints lá, baseados nos verbos HTTP. Lembra lá? Get, put, update, get, put, post e o delete? São os nossos verbos aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa, não vou usar o Weather Forecast, não vou usar Forecast Controller. Pronto. Tchau para todo mundo. Se eu não for usar, eu vou jogar fora. Beleza, tá aqui a nossa API, limpinha, bonitinha, sem maiores dores de cabeça. Primeira coisa, como eu falei, hoje a ideia é principalmente estruturar a nossa API para que a gente entenda, e aí, na verdade, para que a gente comece aí sim a fazer o desenvolvimento dela mesmo, tá? Como eu falei, nós vamos trabalhar com camadas dentro da própria aplicação. A ideia de camadas, gente, não é para complicar nada disso. É simplesmente para simplificar, para organizar o nosso projeto. Tá? As camadas eu posso trabalhar a nível de DLLs, com novos projetos de Class Library, ou eu posso trabalhar simplesmente criando aqui, ó. Clica no botão direito aqui, venho aqui e adiciona uma nova pasta. Pronto, eu já estou organizando em camadas. Apesar de não parecer que é só representativo, não, mas é que já está, eu já estou fazendo uma separação lógica da minha aplicação. Tá? Como eu falei, eu vou fazer tudo em inglês. Se vocês quiserem fazer em português, está tudo bem, não tem problema nenhum. É só lembrar dos nomes específicos depois na hora de referenciar. Tá? Então, a primeira pastinha que nós vamos criar aqui, ó, é a Professor, nossa. Oi, se perdido aí nesse trem que você excluiu aí. por quê? Porque eu perdi. Você excluiu aí uns itens. Só dentro de controllers que tinha o Weather Forecast, Ah, controller, e tá. a classe Weather Forecast que estava solta aqui para fora. Só isso. Que é o padrão que ele cria da API. Ah, Só tá. isso. O Air Forecast. Tá, então Isso. tem que Eu excluir vou também. criar tudo em inglês. Não precisa, tá? É só para ele não ficar aparecendo lá, porque a gente não vai usar mesmo, então é só para ele não ficar atrapalhando a gente lá no depois. Eu vou criar tudo em inglês. Manda bala. É que Bom, português não vai. então vamos lá. Controllers, como eu falei, é a camada ou a pasta onde vão ficar todos os nossos controladores. No caso nosso, vai ser um só mesmo, tá bom? A pasta Models é onde a gente vai criar todas as classes que a gente vai precisar na nossa aplicação. No momento, vão ser duas. Tá? Uma de aeroportos, com a estrutura de dados que a gente precisa criar dos aeroportos, e a outra só para configuração do nosso MongoDB, com aqueles três propriedades simples dele lá de connection string, database e collection, tá? Só essas três aí. Como que você criou essa pasta, professor? Models? Clica em cima aqui, ó, do módulo, tá? Em cima da API, com o botão Ah, direito, vem aqui, ó, adicionar nova pasta. tá. Oi? Sei aqui. Beleza. Então, dentro da nossa pastinha Models vai ser
a pastinha que vai guardar as nossas classes ou as nossas estruturas de dados que nós vamos utilizar aqui dentro. A próxima pasta que nós vamos criar é a nossa pasta de serviços, que vai ser chamada de services. O que é a camada de serviços? É aqui que a gente tem a lógica da nossa aplicação. Então, é aqui que, por exemplo, numa aplicação em produção, é aqui que a gente vai fazer a verificação se um CPF é válido ou não. É aqui que a gente faz a validação se um cartão de crédito é válido ou não. É aqui que a gente controla todas as regras de negócio da nossa aplicação. Tá bom? Então, a camada de serviços, ela serve justamente para comunicar a controllers e a repository, que é a próxima que nós vamos falar. Então, a camada de serviços é onde contém todos os serviços, ou melhor, toda a lógica de negócios da nossa aplicação. Entenda a lógica do negócio pelas regras de negócio. Sabe aqueles desenhos de fluxograma que a gente vê, às vezes, numa documentação de API, ali, de API não, de aplicação, onde você tem lá, ó, tem que fazer isso primeiro, valida isso, aquilo, e depois só que vai para o banco de dados. É aqui que essa mágica acontece. É dentro da nossa camada de serviços que tudo isso vai acontecer. Tá bom? Como eu falei, a camada de serviços é a camada que vai comunicar, então, a nossa controller com a nossa nova camada, que é a camada de repositories. O que são os repositories, ou os famosos repositórios? É neste cara que a gente vai programar a comunicação com o banco de dados. Os repositórios servem justamente para pegar as informações tratadas na camada de serviço e inserir, ou trazer de volta, ou fazer o que precisar em relação ao banco de dados. Então, se a gente for pensar numa hierarquia, da controller vem para services, da services vai para repositórios, da repositórios vai para banco de dados. Então, essa é a escadinha lógica de sequência que ela vai utilizar aí. Tá bom? E os models. Os models é o miolão de tudo. Os models, o model, na verdade, é o modelo de dados, então é onde a gente vai ter interligado com todas as outras camadas. Tá? Então, você pode pensar ele no meio assim, ligado com todo mundo, e as outras camadas só que fazendo a ligação entre elas ali nessa sequência. Tranquilos até aqui? Sim. E... Muito bem. Então, tá bom. Pronto, nossa aplicação está organizada. Agora nós vamos começar a trabalhar nela aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... Meleca, peraí. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar justamente os nossos modelos de dados. É por eles, normalmente, que a gente começa tudo. Porque a gente precisa saber como vão ser... a gente precisa ter a referência dos nossos modelos, né, os nossos dados, como eles vão fazer, como eles vão trafegar dentro da nossa aplicação aí, tá? Então, aqui em Models, mesmo esquemão, ó, clica com o botão direito, adicionar. Eu posso usar aqui, ó, nova classe ou novo item, dá na mesma, tá? Eu vou mostrar o do novo item para mostrar tudo que ele aparece aqui para vocês, ó. Se de vocês aparecer simplificado aqui, ó, é só clicar aqui, ó, mostrar todos os templates, tá? Pronto, aqui ele traz um monte de coisa que a gente pode utilizar aqui dentro do C#, tá? JavaScript, olha lá, o JavaScript, o JSON, o File, o TypeScript, CSS, um monte de coisa, tá? O que interessa para nós de verdade é esta aqui, ó, é a classe. Esta classe aqui é a mesma se eu clicar lá com o botão direito, adicionar classe, é só um atalhozinho aqui, ele já vem até direto. Tá bom? Por enquanto, não vou falar sobre interface, não vou falar sobre outras boas práticas em relação ao desenvolvimento. O nosso foco aqui é fazer uma aplicação para comunicar com o banco de dados Java. E Java aqui no chat, falei Java. Nosso banco de dados Mongo, tá bom? Então, Java vai dar pesadelo. Java vai dar pesadelo, né? Como que nós vamos fazer isso aqui? Como que a gente cria, então, a nossa classe? É só ir lá, clica com o botão direito, adicionar nova classe. Toda classe tem que ter um nome. Eu não vou usar o nome que ele sugere de padrão por motivos óbvios, né? Eu vou criar uma classe chamada classe.
Não. Eu vou criar uma classe referenciando que tipos de objetos aquele cara vai criar. Então, no nosso caso, como a gente está falando de aeroporto, a gente vai usar o nome airport ou aeroporto, quem estiver fazendo em português. Tá tudo bem também, não vai mudar nada na nossa aplicação. Vou reforçar, vou falar isso 87 vezes durante a nossa aula. Dei o nome, clico no criar ou dou um enter, ele traz exatamente isso aqui que vocês estão vendo na tela. Namespace, lembra aqueles top level statements? É esse cara aqui, ó. Tá? Public class airport, lembrando que airport é o nome do que? Da nossa classe. Então, este arquivo aqui, estou referenciando uma classe, e ela vai ser do tipo pública. Então, quer dizer, em qualquer camada da minha aplicação, eu vou poder acessar ela, tá? Fazendo simplesmente a referência do nosso namespace aqui, tá bom? Tem um desenho de uma chave de fenda piscando ali do lado do namespace. Ah, aqui é o seguinte, é que ele faz justamente essa referência aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Ele fala que eu não preciso colocar isso aqui, tá? Que são os top level statements. O que vai mudar isso na vida nossa? Absolutamente nada, tá? Eu gosto de deixar pelo simples motivo de ter acostumado muito com esse namespace aqui. Isso aqui vem desde lá do .NET 3.1, se eu não me engano, tá? Então eu gosto de deixar principalmente para eu bater o olho e não ter que ficar olhando aqui em cima, caçando a informação que eu quero, não. Cara, bati o olho no namespace aqui, eu estou vendo ele, eu já sei o que ele está vindo ali, tá? De novo, ele estando ali ou não, os finalmente para nós vai ser o mesmo, tá? Se vocês quiserem tirar, tá tranquilo também, pode tirar, não tem problema nenhum. Bom, então, entre a nossa abre e fecha chaves, é justamente... é justamente... Nossa! Tá vendo? Veio tudo! Veio quase tudo, só teve 3 nomes errados ali. É. Dentro da nossa classe, então, agora, aliás, dentro das chaves, é o que a gente vai fazer a programação propriamente dita da nossa classe, tá? Fazendo um gancho lá com a aula de segunda-feira, se eu não me engano, né? Que O são as meu veio nossas tudo também. classes? São os nossos modelos de dados. Que são os nossos modelos de dados? Vamos buscar nosso desenho lá. Scalidron. Olha Vamos ver se lá. tem aqui. Olha quem está aqui, ó, nosso modelo de dados, tá bom? Então a gente tem a nossa classe, onde a gente tem um nome. A primeira parte que a gente vai programar da nossa classe são justamente os atributos. O que são os atributos? É a estrutura de informações que vai conter em todos os objetos daquela classe. Tá bom? Então, aqui o quê? Aqui a gente vai começar a escrever as propriedades da nossa classe, tá? Propriedades entendam por atributos. Por que eu falei a palavra propriedades? Porque tem 2 maneiras da gente trabalhar com os nossos atributos aqui dentro do C Sharp. O Java talvez também, mas tem algumas coisas diferentes. Eu acho o C Sharp um pouco mais simplificado. Eu posso fazer o seguinte, eu posso declarar por que a gente está usando C Sharp? Pelo simples fato da minha familiaridade ser muito maior com C Sharp. Professor especialista. Não, especialista não, estou longe disso, inclusive. Mas é pelo simples fato de eu estar mais familiar com o C Sharp. Depois a gente pode fazer complemento na aula de construir essa mesma API dentro do Java, sem problema nenhum, tá bom? Outras linguagens eu vou ficar devendo, porque aí eu já foge um pouco do meu contexto do dia a dia. Aí eu teria que estudar um pouco antes, tá? Por exemplo, um Python, um Node, que é JavaScript, né? Aí eu teria que dar uma estudada um pouco maior, tá? Então, por hora, as 2 a gente pode fazer. Bom, então, para eu criar a minha classe, os atributos da minha classe, eu tenho 2 maneiras dentro do C Sharp. Eu posso vir aqui e explicar... Ô, saco, eu não quero que ele fique mostrando. Public, ele vai ganhar, né? Vai. O meu Uma ganhou. string ID, tá? Onde eu posso finalizar assim, ó. Public string ID. O que eu estou falando aqui? Por que eu estou usando uma string do ID? Tá? O ID é a minha primeira propriedade do nosso... Ah, peraí.
Abri coisa errada aqui, pera lá. Vou abrir o Compass aqui. Do nosso aeroporto. Por que que ele é a primeira propriedade do nosso aeroporto? Porque ali, na verdade, quando a gente tem o registro no nosso Mongo, já vamos fazendo um paralelo aqui, ports, BR, aqui, ó. Quando a gente tem o nosso registro do Mongo, a gente tem esse careta aqui, que é o underline ID, que ele é o Object ID, tá? Este cara aqui, no Mongo, ele é tratado como uma hash. No nosso C Sharp, nós vamos tratar ele como uma string. Dá para fazer como um guide, tá? Mas dá muito mais trabalho e não vale a pena o esforço. Vamos simplificar a nossa vida. Então, isso aqui, ó, por conter letras e números, tá? A gente vai trabalhar ele lá na nossa classe como uma string. O que que eu estou fazendo? O que que eu estou construindo na minha classe? Eu estou construindo justamente esses caras aqui, ó, que estão antes dos dois pontos. O que que são esses caras aqui? São as propriedades ou os atributos que vão compor a minha classe aeroporto. Tá? Todos esses carinhas aqui. Meu mouse tá, acho que está acabando a pilha aqui. Está falhando. Ó, então, aqui, cidade e estado. Apesar da bagunça aqui, mas vocês entenderam. A ideia é de cada uma dessas linhas aqui, cada um das chaves do meu registro do Mongo vai ser uma propriedade lá da nossa classe do C Sharp, tá bom? Tudo que você está ensinando aqui, mais ou menos, dá para usar em outras linguagens orientadas a objetos, né? Mais ou menos não, dá para usar tudo, exatamente tudo, tá? O conceito de orientação a objetos é o mesmo para qualquer linguagem que se for utilizar, independente da linguagem, tá? Ah, eu vou trabalhar com TypeScript, é a mesma ideia. Eu vou trabalhar com Java, é a mesma coisa. Tudo isso, o conceito de orientação a objeto é aplicado a qualquer linguagem que aceita orientação a objeto, obviamente. Tá bom? Então, este jeito aqui, ó, é uma das maneiras da gente fazer a criação de um atributo de uma classe. Tá? Outra maneira é a gente escrever assim, ó, prop e dar um tab para ele autocompletar para nós. Qual que é a diferença entre eu fazer desta maneira ou desta maneira? Aqui ele já está criando a estrutura para mim dos getters and setters. Lembra que eu falei sobre isso em algumas aulas para trás aqui? Aqui eu não preciso ficar declarando todos os meus métodos de get e de set, que é a ideia de você buscar informação e da ideia de você definir informação, inserir informação naquele campo. Quando eu faço com esse esquema do prop e tab, eu já estou fazendo essa estrutura pronta. É a mesma ideia de eu chegar a escrever setor aqui, ó, são atalhos do nosso IDE, que ele já constrói o que a gente quer. Tá? Esse aqui é o método construtor, para a gente instanciar os nossos objetos, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do jeito, obviamente, mais fácil. Eu apaguei uma chave a mais aqui. Nós vamos fazer, sem seguir a ideia ali, além dessa, nós vamos fazer usando já o próprio, que no caso aqui vai ser, o primeiro vai ser uma string, sempre letras minúsculas, tá bom? Que vai ser o nosso ID. Então, cada uma dessas linhas aqui vai virar uma propriedade. Ah, mas aqui é underline ID. Calma, vamos pensar primeiro em toda a estrutura e depois a gente pensa no mapeamento disso tudo aqui, tá bom? Então, a primeira é o ID, a segunda não é o nome, é a IATA. O terceiro é o Time Zone ID. Por hora, todos eles como string mesmo. Time Zone ID. É assim que ele está lá. Deixa eu ver. Time underline zone underline ID. Isso aqui, gente, aí sou eu que estou falando, tá? Eu gosto de colocar o mesmo nome que vem do campo do banco. Por quê? Para ficar mais fácil de mapear. Então, Time Zone ID. O próximo é o name, finalmente. O próximo é o city. Opa. Copy.
string city code, que é a nossa aqui, ó. Este item aqui que eu tô. Country ID, location e elevation. Vamos lá. Aqui não é city name, aqui é country ID. Que ele sugere como country code, ele está indo na lógica aqui para nós, né? Depois que é, né? Location. Eu vou usar só para não ter que ficar escrevendo 39 vezes a mesma coisa, tá? Só estou dando um tab ali. Elevation e Cal City State. Então, e aqui, ele deu de country, vou colocar como state. Bom, fizemos a construção de todas as propriedades da nossa classe, tá? O que é a ideia, então, da classe? É a estrutura que a gente vai usar para trafegar dados. A nossa classe tem que trabalhar com a mesma estrutura que tem no nosso banco de dados. Então, os mesmos dados, os mesmos campos, né, que eu tenho aqui, as mesmas propriedades que eu tenho aqui dentro do meu banco de dados também. Ah, mas eu vejo a aplicação que não tem todas. Beleza, não tem problema nenhum. Também dá para fazer, tá? Porém, a nossa ideia aqui é trazer a informação num contexto completo, tá? Existe um tipo de classe chamado DTO, que é o Data Transfer Object, quando você quer trafegar só os dados que realmente interessam para o front-end ou para outra aplicação, por exemplo, tá bom? Bom, da nossa parte de classe, né, teoricamente está tudo certo aqui. Eu não preciso, a nível de API, eu não preciso criar um método construtor. Por quê? Não só a nível de API, na nível de C#. A partir do .NET 6, a partir do .NET 6, o método construtor de um objeto está implícito, tá? Então, eu fazer isso aqui, checa aqui, é outra coisa. Eu fazer isso aqui, que é o método construtor, ou não fazer isso aqui, para o C# a partir da versão 6, não vai fazer a menor diferença, porque ele está implícito, tá? Então, o método, por mais que eu não declare, o construtor, ele já está criado automaticamente junto com a minha classe. Beleza? Então, por hora, do nosso aeroporto, do nosso objeto aeroporto, é isso aqui que a gente vai precisar fazer. Tá? Qual que é outra classe que a gente vai precisar usar? É a classe de configuração e de conexão do nosso banco de dados. Então, eu vou vir aqui de novo, ó, no mesmo lugar. Lembra que eu estou falando de classe? Estou criando um modelo, né? Então, eu vou dentro da pastinha Models, clico com o botão direito, adicionar nova classe. E aqui eu vou chamar de MongoDB. O nome da classe, vocês podem pôr o nome que vocês quiserem, tá? Posso colocar DB Settings, posso colocar divirtos, tá? Como nós vamos usar o Mongo, eu vou colocar MongoDB. Vou até fazer bonitinho aqui, ó. MongoDB Settings, com a ideia de Mongo Database Settings, configurações do Mongo Database, tá? Database. Bom, mesma ideia, ó, namespace ele trouxe aqui, uma classe com esse nome, classe MongoDB Settings da propriedade pública, né, do modificador público. Então, esta classe também ela vai ser acessível a toda a nossa aplicação ali dentro, tá bom? O que eu vou precisar de propriedades da minha classe MongoDB? Eu preciso definir, para conectar no banco de dados do Mongo, vamos dar uma folhinha aqui, ó, Edit Connection. Basicamente, se a gente for pegar a nossa connection string, né, o contexto da conexão completa ali, eu vou precisar do quê? Por que eu fiquei esse símbolo de proibido? A gente abre lá no... Lá a gente vê melhor. Eu vou precisar, então, a minha connection string propriamente dita.
eu vou precisar do nome do banco de dados que eu vou me conectar e a collection que eu vou usar dentro dessa aplicação. A collection ainda, ela pode ser pós-configurada, talvez seja esse o termo, no sentido de você deixar para definir só a hora que você for utilizar a collection mesmo. Como a gente vai trabalhar com uma só aqui, a gente já vai deixar isso na própria aplicação já programado, tá? Nós vamos usar só a collection BR lá mesmo. Deixa eu só carregar aqui. Ó, então, esse é o nosso banco de dados, né? E eu vou clicar aqui no Connect, ó, que eu posso escolher a configuração que eu vou utilizar. Nós vamos utilizar um driver, né? Um conector já de uma aplicação. Até ele já traz aqui de sugestão o próprio C# .NET aqui, tá? Então, ó, tudo isso aqui, ó, ele está trazendo até um código completo de exemplo aqui. Nem precisa, se não quiser, mas essa aqui é a nossa connection string completa, tá? Se vocês quiserem pegar esse código e utilizar, tá tudo bem também, vai funcionar belezinha, bonitinho, tá? Não vou me preocupar com deixar a senha oculta, boas práticas de segurança, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é mostrar a aplicação para vocês funcionando conectado no banco. Não vou entrar no mérito de segurança de informação aqui, tá? Bom, então aqui a gente consegue ver. Então, o que eu vou precisar praticamente? Eu vou precisar da minha connection string, eu vou precisar do nome do banco de dados que eu vou utilizar e da collection que eu vou buscar meus dados ali também. No nosso caso, o nome do banco de dados, aliás, o nome do servidor é o Monitoria 52. O banco de dados é o Airports e a Collection é o BR. Lembra da estrutura do Mongo lá, tá? Então, Monitoria 52 é o cluster, banco de dados Airport e o BR é a nossa Collection, tá? Então, voltando para a nossa aplicação, eu vou precisar aqui de uma string que vai ser a minha connection string, propriamente dita, tá? Vou definir também, só para não ter que O escrever. professor, Hum, me perdi aqui nessa parada do Mongo. Você pode explicar novamente? posso, sem problema nenhum. Qual parte? Então, eu peguei, eu fiz, ó, eu vou. Compartilhe, pode trazer. Ah, não, tudo bem. Não se preocupe, porque o de vocês não está com a collection embutida. Aliás, deixa eu ver se eu consigo colocar o arquivo aqui. Aqui, ó, eu peguei aqui e fiz aqui, ó, certo? Peguei Uhum, esse código aqui, né? isso. Você criou. Não, você criou o Mongo. Você criou o Sim, seu cluster do Mongo ali. certo. Mas você não tem. Esses três bancos de dados são os bancos de dados que ele cria de padrão. Tá? Isso. Só que aí no aplicativo, não sei se eu consigo compartilhar. Dá para compartilhar a tela do Põe, Mongo? põe a tela inteira. Compartilha a tela inteira, que aí ele aparece. Aparece. Você pode trocar de janela e fazer o que você quiser. Aqui, ó. Aí. Isso, beleza. Aí tem isso aqui. Então, Aí, ó, você está simplesmente conectado no seu servidor de Mongo, tá, tá? Se você quiser beleza. criar o banco de dados já para você ter aí, ó, vai ali onde está no cluster 0 ponto não sei o que, do lado esquerdo ali. Para baixo. Aí, isso. Tá vendo que tem um Sim, maisinho do lado direito ali? isso. Clica ali no mais para você criar um novo banco. Põe o nome do banco aí, seria Airport, né? Não sei se você vai fazer Ah, igual. quero. Forte. Airport no plural. Tá. E a collection você põe BR. BR maiúsculo?
BR maiúsculo, que eu pus aqui Tá. também. Create Create. database. Ah, Agora você tem o seu banco. O banco é uma collection. ah, Vazio, mas tem. beleza. Tá? Tá. Depois eu preciso dar um jeito de mandar. Eu vou subir no Git esse repositório, esse código nosso aqui das aulas, e aí eu coloco o JSON para vocês fazerem lá o download também e importar aí. Aí a gente. Isso. Aí eu É mostro que para vocês como é que aqui tá importa. aqui, ó, né? Import JSON Isso. ou CSV. É exatamente aí que você vai usar. Tá? Exatamente nesse cara aí. Tá Beleza. bom? Deixa eu ver aqui. Você conectou o site Mongo com o Visual Studio? Não entendi. Paulo, pode ser com o Visual Studio. Não, não. Aqui não. Deixa eu voltar minha tela aqui só. Aqui eu estou com o Visual Studio, tá? O Mongo, eu utilizei esse outro carinha aqui, ó, que é o Mongo DB Compass, tá? É outra aplicação, ó. Colhe aqui, fiote. Aí, ó, tá vendo? Aqui é o Visual Studio, aqui é outra aplicação, Mongo DB Compass, tá? É só isso. Tudo bem? Beleza. Fechou. Então, aqui na Então, minha aí, classe. Pode falar. beleza. Aí aqui, MongoDB. Aqui você colocou public string. Como que você fez essa connection string? Que eu não entendi. A É, é, por- propriedade? porque você. Ó, deixa eu voltar a minha tela aqui, ó. Um Pode segundo. voltar. Pode voltar. Aqui, ó. Uhum. Ah, não. Aí você já pôs como se fosse o método construtor. Isso. Tá. E aí aqui eu copiei aquele códigozinho que tá lá no outro. Como que eu faço Ah, para não. Guarda ele aí. Ah, Você vai tá. usar já já. Aqui eu Ah, só estou tá. definindo as propriedades. Eu ainda não defini nada dela ainda, Ah, não, beleza. especificamente. Tá? Não, beleza. É. Aí é só as propriedades. Se você quiser colocar aí, ó, é a public string, connection string, database name e collection name, tá? Tá. Todas elas tudo como string, tudo público. De novo, eu não vou ficar pensando em questão de segurança da aplicação, em questão de segurança de dados em relação à aplicação, tá? Nós vamos no nosso objetivo. Não, sim. Depois, se vocês Aprender, quiserem né? melhorar é outra coisa, Sim, exatamente. sim. É puramente fins didáticos aqui, tá? Tá. Então, são essas três propriedades que nós vamos ter nessa nossa classe de conexão com o MongoDB. Aqui, eu vou fazer um construtor, por quê? Eu já vou definir para ele quais são os dados que ele vai utilizar na instância de cada uma dessas propriedades aqui, tá? Então, aqui eu vou escrever aqui, ó, setor, é exatamente isso mesmo, tá vendo que já está aqui, ó, um code snippet, é a ideia de abreviação de criação de código, tá? Se você escrever um setor e dar um tab, ele já cria o método construtor para a gente, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Toda vez que eu construir, que eu instanciar um objeto da classe MongoDB Settings, ele vai ter sempre as mesmas propriedades. Então, eu vou colocar aqui, ó, o thisConnectionString vai receber toda a minha connection string que eu vou pegar aqui na minha cópia. Na minha cópia não, né? No meu salvo aqui. O de vocês vai ser diferente, tá? O de vocês tem que pegar lá baseado na connection string de vocês. Então, aqui, ó, MongoDB mais SRB. Aqui é o usuário que eu estou usando, a senha dele. E aqui é o meu servidor, tá? O que é essa connection string aqui? É exatamente essa connection string que ele traz para nós aqui, ó. Opa, guarda lá atrás aqui. Connect drivers é exatamente este cara aqui, ó. A única diferença é que aqui, ó, onde está o DB username, se altera para o seu usuário, e onde está DB password, você coloca a senha que ele gerou para você aí, ou a que você cadastrou. Só isso. Essa connection string aqui é exatamente essa connection string que está aqui. Não muda nada. Ó, tá aqui, ó, bonitinho. Tá? Até o final aqui, só que eu ponho um ponto e vírgula no final. Tá? Então, ó, esta propriedade connection string vai receber tudo isso aqui. Até aqui tranquilos? Beleza. Para eu não ter que ficar. Imagina, eu ter que digitar isso aqui manualmente, né, Vitor?
toda vez fazer isso aqui. Ó, que interessante que ele já trouxe aqui. Ele já trouxe uma sugestão, entendendo que como ele já entendeu que eu estou montando o meu construtor, e eu já defini uma propriedade, ele já está sugerindo aqui alguma coisa para mim. Então, no caso, o banco de dados não é o módulo 52, é o Airports, e this collection name, que é a nossa coleção, vai receber a informação BR, vai receber o dado BR. Tá? Então, toda vez que eu criar um objeto deste cara aqui dentro da minha aplicação, ele já vem prontinho para eu usar as funções do meu banco de dados a nível de aplicação. Eu não preciso ficar me preocupando em conectar de novo, tarará, piriri, parará. Tudo bem? Entenderam a ideia do método construtor? Quando eu não crio, ele está implícito, e tudo isso aqui que recebe aqui de informação? Nada, vazio. Recebe tudo vazio. Tá? Aqui eu criei o método construtor, então eu estou usando um conceito de orientação a objeto aqui chamado sobrescrita de método, tá? Ou polimorfismo. Não vou entrar em detalhes. Onde eu estou falando para ele que o método padrão de construção do meu objeto vai ser sobrescrito. Este aqui é o método que eu vou ter que utilizar. Lembra o que é método construtor? Puxando lá um pouquinho nas aulas passadas. Não, socorro, pelo amor de Deus. Socorro! Não, porque não estava aqui. Você tava assim. Método construtor, lembra toda vez que quando a gente está falando de orientação a objeto, a gente está falando do conceito de programação, onde eu tenho que criar o meu objeto, que nada mais é que uma estrutura de dados, para poder operar as informações dele lá. Lembra lá da aulinha aqui, da aulinha não, que a gente usou a classe pessoa como exemplo? Então, a classe, ela é sempre um molde ou um modelo, ou model que a gente está falando, né? Para quê? Para criar um objeto daquele tipo. Lá no console app, quando a gente fez lá aquela demonstração rapidinho ali, o que eu fiz lá? Eu criei um objeto P1 da classe pessoa. Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Eu defini o tipo, o nome do meu objeto, recebendo, ou seja, igual, new pessoa. Este pessoa é o que a gente chama de método construtor. Então, a classe, ela origina um objeto. Ela não é um objeto. Ela é o molde para o meu objeto. Onde todos os objetos daquele tipo de classe vêm sempre com a mesma estrutura. No caso de pessoa, nome, idade, CPF e e-mail. No caso do aeroporto, no caso do MongoDB Settings, ela vem sempre com essa mesma estrutura. Connection String, Database Name e Collection Name. Só que aqui no construtor eu já estou informando os dados que ela vai receber toda vez que for instanciado um novo objeto daquela classe. Posso depois sobrescrever em cima disso? Posso, não tem problema nenhum, nós não vamos precisar, na verdade. A ideia aqui é simplificar o nosso trabalho. Então, construir um objeto de conexão do Mongo, vou conectar ao meu Mongo para buscar dado, para inserir informação, para fazer o que eu quiser, ele vai usar essa classe aqui de conexão que já tem todas as informações que ele precisa para utilizar. Entenderam a ideia? Sim. Boa. Tudo bem. Então vamos lá. Podemos dar sequência? Tá belezinha? Professor, estou naquela parte do driver. Depois de clicar em Connect, o que eu seleciono lá para ficar igual ao seu aqui? Aqui, ó. Deixa eu voltar lá, o Paulo. Aqui, ó. Quando você clicar aqui no Connect, volta aqui, ó. Você vai selecionar aqui o driver, tá? E aqui, ó, ele pode trazer C Sharp, qualquer coisa aqui. Não tem problema, não precisa ser exatamente igual. Eu não sei se o seu vai estar habilitado essa parte aqui, ó. View Full Code Sample. Se você habilitar, ele vai trazer toda uma estrutura de conexão para você. Não é a ideia. Se você quiser só a Connection String, você desabilita esse cara e
tudo isso aqui é a sua connection string. Lembrando que o que é DB username, você vai trocar pelo seu usuário do banco de dados. O que é DB password, você vai trocar pela sua senha criada aí. Tá bom? Achou aí? Deu certo? Sim, mas espera aí, tô esperando. Se quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade, tá? Version, eu coloco o quê? Version? Ah, não tem problema. Aqui, ó, pode deixar a mesma coisa, ó. Não mudar nada aqui, ó, que eu falei. Como você vai pegar só a connection string, a connection string é a mesma para qualquer versão, qualquer linguagem, qualquer coisa que você for usar, tá? Tanto que se eu pegar aqui, ó, mudar aqui para Java, ó, a minha connection string não muda absolutamente nada, tá? O que vai mudar é o exemplo de código, ó. Aí muda o código, tá? Mas a connection string é a mesma. Foi? Deu bom aí? Ali no link eu altero a senha. Isso, a senha e o nome do usuário, ó. Nome do usuário aqui. Aí tem os dois pontos e depois você tem a senha, ó, antes do arroba, tá? E no caso, quem Os conectou. cox... Desculpa interromper, mas e quem conectou com a conta direto do Google? Não criou a senha? A conta É aquela direta senha do que eu falei pra você Google, copiar. a conta direta do Google é para criar o cluster. Aqui não tem nada a ver com a Ah, conta do tá. Google. Aquela senha lá que você falou ontem, né, Zé? É, aquela Isso. senha que eu Ah, falei pra você salvar ontem, lembra que eu falei? Salva bem que vai usar. É isso aí. tá. Aí depois eu faço o quê? Depois você vai aqui na sua classe e cola a sua connection string aqui, ó. Ah, não, beleza. Tá, já sei qual que é. Aqui eu já vou. Tá? Se alguém perdeu a senha, não vai conseguir fazer a aplicação. Mentira. Muito simples, tá? Vamos supor aqui, ó. Perdi a senha, não anotei, esqueci, me lasquei. Não tem segredo. Vem aqui, ó, na parte do security, quick start, tá? E aqui você tem a possibilidade já de criar um novo usuário e uma senha. Então você pode colocar um novo usuário aqui, por exemplo, Delelé, tá? E clicar aqui, ó, nessa, ou cadastrar uma senha, ou vir aqui nesse Auto Generate Security Password. Clica no copiar, porque pelo menos a senha você vai precisar copiar, e aí você clica aqui no Create User. Aí ele vai adicionar o usuário criado aqui, tá? Então, vem aqui no seu banco de dados, vem aqui em Security, Quick Start, cria um novo usuário e vida que segue. Não tem segredo, tá bom? Ah, mas eu perdi o outro usuário. Beleza, vai lá e remove ele se quiser. De novo, nós não vamos esquentar a cabeça com essas coisas por enquanto, tá bom? Muito obrigado. Até gravou o Zé Lelé ali. Ô, Paulo, deu certo aí? Sim, tô fazendo. Beleza. Qualquer coisa, fala de novo aí, tá? Tô com o chat aberto aqui do lado. Pau no gato. Seguimos. Então, connection string, database name, collection name, já definimos. Pronto. As duas classes que eu vou usar para minha aplicação estão prontas. Agora nós vamos começar com a mágica toda. Tá? Então vamos lá. Tá gravando a aula, né, Roberto? Tô. Vou fazer depois. Está gravando. Não está gravando. Nunca gravou. Nunca gravou. Ok. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver qual camada que nós vamos fazer agora para ficar mais tranquilo. Antes disso, antes da gente fazer uma nova camada, o que, que vai acontecer? Lembra que eu falei que vai ter um carinha ali, nosso aliado, né? Que é o driver do Mongo, que justamente é o cara que vai fazer toda a mágica traduzindo o nosso código C# para as funções do banco de dados do Mongo, tá? Isso é um driver, tá? Nós vamos instalar ele aqui agora, porque a gente vai começar a escrever algumas partes de código que vai depender dele. Então, como que a gente instala um driver de banco de dados dentro de uma aplicação C#?
O C Sharp, ele tem uma coisa mágica chamado este carinha aqui, ó. Nugget Packages. É o melhor amigo que você pode ter dentro do seu C Sharp. Tá? O que esse cara faz? Esses pacotes, ou esses plugins, ou o nome que você quiser utilizar, se a gente for traduzir ao pé da letra, é pacote, tá? São os nossos amiguinhos que já tem um monte de biblioteca pronta para a gente utilizar sem precisar ficar reinventando a roda, sem precisar ficar programando tudo na mão de novo. Tem Qual o SQL muita... Server? Olha o SQL Server aqui. Tem muita coisa, mas assim, muita coisa aqui dentro, tá bom? Obviamente, eu sempre recomendo usar os pacotes oficiais. Como é que eu sei que é pacote oficial? Google. Ou então vai aparecer assim, ó, o selinho de verificado aqui, por exemplo, ó, tá? Esse cara aqui, por exemplo, eu sei que ele foi criado pela própria Microsoft, tá? Eu tenho aqui, ó, Microsoft Extension, tá? MIT, GitHub, eu posso ir no GitHub oficial, não sei o quê, mas normalmente quando ele Vai tem, explodir. né, esse selinho de verificado aqui no nome do pacote, ele é um pacote oficial. Oficial, entenda por homologado, não é só publicado pela Microsoft, tá bom? Quais são os pacotinhos que a gente vai utilizar? Primeiro deles, então vamos lá, como é que a gente chega nessa tela aqui de novo? Clica ou na solution ou no projeto, tanto faz, tá? Vou usar até a solution de referência. Clica com o botão direito e vem aqui, ó. Manage Nugget Package for Solution. Tanto faz, tá? De novo, tanto faz. Você cai na mesma tela, ó. Deixa eu só salvar aqui para não perder. Sempre que tem essa estrelinha aqui, ó, mais conhecida como asterisco, tá? É porque teve alguma alteração antes do último ponto de salvamento. Então, sempre que tiver isso aí, dá uma olhadinha ali e não esquece de salvar, porque se não salvar, perdeu, tá? Então, aqui no Nugget, né, essa tela aqui é do Nugget, ó, eu não tenho nenhum pacote instalado, não tenho nada, nós não instalamos pacote nenhum. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o pacote que a gente quer utilizar. Nós vamos usar dois carinhas essenciais para a nossa aplicação aqui, ó. O primeiro deles é esse aqui, que ele talvez já venha até de sugestão. Se não vier, não tem problema, é só a gente clicar no Search e escrever aqui, ó, JSON. Dá um Enter. Ele vai procurar tudo que tem esse nome vinculado ali para a gente. Nós vamos usar este aqui, ó, Newton Soft JSON com o selinho de verificado na frente aqui. Tá? Esse é um pacote que nós vamos usar. Então, clica nele e aí vai aparecer do lado direito essa telinha aqui, ó. Ah, que legal. Fizeram até um homem gritando aqui. Ó, vai aparecer essa tela aqui. Qual que é a ideia dessa tela aqui? É para você selecionar o projeto que você quer vincular aquele pacote já para instalar. Como a gente tem um projeto só, é nele que a gente vai instalar. Então, pode selecionar aqui o módulo 52. Ele está trazendo aqui, ó, a versão instalada. Não está instalada, é a primeira vez que nós estamos instalando. Preferencialmente, usem sempre a versão marcada como latest stable, tá? Ou a última estável. Tem outras possibilidades aqui? Tem, mas tá vendo que ele já marca um monte de erro aqui, ó, vulnerável, 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 vulnerável. Quer dizer, já tem alguma falha de segurança envolvida essa versão aqui. Ah, mas eu preciso usar a versão 11. Beleza, às vezes numa aplicação legada, você vai ter que usar a versão 11, tá tudo certo. Vamos usar a versão 11. Como no nosso caso nós estamos começando do zero, a gente já vai usar a última estável mesmo, que hoje é a 1303. Não sei, de vocês provavelmente vai estar igual, né? Não sei se alguém vai estar assistindo isso futuramente, eu acho que não, porque não está gravado, mas hoje é a versão 1303. Selecionou a versão aqui, é só clicar no install. Aí ele faz toda a magiquinha para nós, ele vai mostrar aqui embaixo, aqui, ó. Posso instalar via comando? Pode, tá? Eu particularmente gosto mais, inclusive, mas eu não vou gastar nosso tempo com isso para nós, tá bom? Se tem a versão no mouse, vamos no mouse.
Beleza, já está instalado. Ó, agora ele já marcou a versão 3.0.3 instalado. Não está gravando? Então, Eduardo, oficialmente não, né? Nunca Mas gravamos. extraoficialmente Extrajudicialmente. tem, tem a gravação, tá? Não sei, deixa eu Não ver. sei, olha lá, confirma aí, pelo amor de Deus. Aí o professor vai ter que passar em todas as telas pra me ver se ele não tá gravando até agora. Eu não tô fazendo nada, estou vendo pra me aprender, pra mim depois fazer. É bom que você vai guardando assim, ó, depois você vai repetir sem precisar ver o vídeo. Bom, além do JSON, o cara que nós vamos instalar, que é o mais importante para nós em todos os sentidos deste projeto, é o nosso amigo Mongo, que afinal de contas é o cara que nós vamos usar para conectar com o nosso banco de dados, né? Então, qual que nós vamos usar? Clica lá no browser, escreve Mongo e o carinha que nós vamos usar é este aqui, ó, MongoDB Driver, tá? MongoDB.driver. Vai lá, ele já trouxe a sugestão de instalação nesse projeto, provavelmente porque ele já entendeu a classe MongoDB Settings aqui, então ele já traz. Não está instalado, a versão mais estável é a 3.4.0. Ah, mas eu quero usar a outra. Vou repetir Ah, tudo no que eu já falei, prático. tá? Install, só aguardar. Alguns pacotes que a gente vai instalar, ele vai falar isso aqui, tá? Você tem que aceitar os termos de licença de uso. A velha história, se não aceitar, não usa. Então, temos que aceitar. Venda sua alma. Ah, Não, aqui é tranquilo, porque é É software só uma livre, parte da né? É alma. código aberto, então eles é fazem. só um fígado. É Porque, só ó, o inclusive, coração que você acabou de vender. vendeu a alma para alguém que não era para vender. Ó, se você clicar no GitHub aqui, ó, você vem no Release Pages, tá vendo? Ele vai trazer as informações aqui, ó. Inclusive, se você quiser ver o código da biblioteca, você consegue ver, ó. Tá aqui. Todo o código dela tá normalmente dentro dessa pastinha source aqui. Ó, MongoDB Driver, por exemplo, é o que nós estamos utilizando, tá? Aqui, ó. Aqui tem todas as funções: aggregate, array, binary, vector, Bison serializer. Nós vamos usar muito esse cara aqui. Agora, você imagina a gente ter que programar tudo isso aqui manualmente de novo. Não faz o Não, menor sentido, né? não. Claro que não, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui que ele deve ter o connection aqui, ó. Ó, os commands, tá vendo? Ó, os comandos do banco de dados. Select, the cursor type, create many, indexes, vamos ver aqui os comandos aqui, ó. Vamos ver o que ele traz aqui, comando. Só a título de curiosidade, ó. Tá vendo como a gente já começa a quase que entender o que a gente está programando aqui? Enfim, se você quiser, o código está aberto aqui, você pode baixar isso aqui e fazer, incluir dentro da sua aplicação. Minha sugestão, está no pacote. Não sofra com coisa desnecessária, tá? Faz o arroz e Bom, feijão. faz o arroz e feijão bem feito, que vale muito mais do que um monte de coisa. Exato. Bom, aqui nós já fizemos então toda a alteração de pacotes que a gente precisava para a nossa aplicação funcionar. Tá vendo aqui, ó, tem a estrelinha lá, aqui não tem problema, eu posso fechar. O módulo 52, olha só, ele trouxe esses dois caras aqui agora, item group, são os pacotes que eu utilizei, tá? Aqui, ó, este arquivo aqui, módulo 52, é o que a gente chama da arquivo de configuração da solution. Então, aqui tem todas as propriedades que eu vou utilizar para o meu projeto funcionar. Tá bom? Ah, eu vou mudar o framework aqui, eu vou passar do 7 do 8 para o 7, por exemplo. Você vai ali e altera. Obviamente, tem que recompilar, fazer toda a parafernália para executar. Tá? Minha sugestão de amigo, de professor e de quem não quer ver o mal de vocês arrancando os cabelos, que poucos restam. Não mexa nesse cara manualmente. Mexe pela interface, mexe pela IDE. Não põe a mão aqui se você não souber muito bem o que está fazendo. E vai fazer meleca. Tá? Para não Viu, falar outra Zé? palavra. Viu, Eu já Zé? mexi 5 vezes aqui já. Pois é. Então não Eu tô mexa. caçando o delete até agora. Que a chance de dar errado, inclusive, é muito grande. Ó, eu dei um Ctrl S aqui só para tirar a estrelinha, entre aspas, tirar a estrelinha chamada asterisco. Simplesmente para quê? Para ele salvar aqui os itens que nós incluímos agora, que são os dois pacotinhos lá do MongoDB Driver e o Newtonsoft Newton JSON para a Soft. gente poder utilizar. Beleza? Beleza. Então, tá bom. O que nós vamos fazer agora?
Como nós instalamos já esse pacotinho do Newton Soft, tá? Nós vamos fazer aqui na nossa classe aeroporto, nós vamos fazer o que a gente chama de data notations, ou notações, tags, escolha a palavra que vocês querem utilizar, de dados da minha classe, tá bom? O que são esses caras aqui? São os caras que vão auxiliar o pacote que a gente instalou do JSON a entender que as propriedades do JSON que o meu Mongo trouxer para mim, ou que for inserir lá, são as propriedades da minha classe. Então, o que eu estou fazendo aqui? A gente está fazendo um mapeamento de dados. Como é que eu vou falar para a minha aplicação que o underline ID do objeto do Mongo é o meu ID da minha classe aeroporto, com os data annotations, tá? Tem uns pacotes que fazem isso para nós de forma automática. Não vou mostrar eles, porque eles vão ser pagos em breve, tá? Mas dá para fazer, vou fazer manualmente, porque dá para fazer manualmente e às vezes fica até mais fácil, tá bom? É menos burocrático. Bom, como que a gente trabalha com data annotations? Antes de cada propriedade, ou seja, acima da nossa propriedade, a gente coloca isso aqui, ó, abre e fecha colchetes. O abre e fecha colchetes é o que representa uma tag, uma label, um data annotation para a nossa propriedade. Qual vai ser a propriedade que nós vamos utilizar aqui? Primeira coisa, a gente tem que falar que ele é um BSON ID. Vai dar erro mesmo, tá? Vai dar erro mesmo, não se preocupe. O que é o BSON ID? O Binary JSON ID. O que é o Binary JSON ID? É este cara aqui, é essa estrutura. Cadê aqui? Vamos mostrar em formato de JSON. É essa estrutura aqui, ó. É o Object ID do nosso Mongo, tá? Lembra que eu falei que o Mongo, ele trabalha a nível de dados com a estrutura do JSON? Sim ou não? Sim. E é para nós. Internamente, ele trabalha com o BSON, que é o Binary JSON. Por quê? O Mongo, especificamente o Mongo, ele tem um pouquinho mais a fundo nele, ele tem outras propriedades que a gente pode utilizar e não só da estrutura do JSON. Ele aceita outras coisas, tá? Então, este cara que nós instalamos, chamado NewSoftJSON, é o cara que vai fazer o recebimento ou envio do JSON, convertendo para o BSON ID ou para o BSON Element, que é o que o Mongo trabalha internamente. Ele vai fazer toda essa tradução para nós, sem a gente precisar se esforçar em fazer. Tá bom? Entenderam? Uhum. Ou eu fiz suco de cérebro? Não, tranquilo. Tá de boa? Então tá bom. Tá vendo que ele tá marcado agora com esse serrilhadinho embaixo aqui? O que ele tá falando para mim? Ele está falando que eu tenho um erro aqui, ó. Olha aqui que interessante, ó. Na verdade, ele está dando 2 erros já, né? O tipo namespace BSON ID attribute não pode ser encontrado. Você esqueceu de alguma diretiva que você está usando ou de alguma referência de pacote que você instalou? Ele já está te dando a dica maior do que você está esquecendo, tá? Quando a gente instala um pacote dentro da nossa aplicação, dentro da nossa solution, não necessariamente significa que toda a nossa solution conheça aquele cara. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um negócio chamado referência ou diretriva, tá? Como que a gente faz isso? Você pode vir aqui, aperta assim, ó, Ctrl
e ele vai trazer para nós algumas sugestões. Tá bom? Essas sugestões que ele está trazendo aqui são sugestões que ele já entendeu que compõem a solution e já sabe que aquele pacotinho é o cara que trabalha com esse tipo de data annotation. Vou dar uma dica de ouro e, ao mesmo tempo, um tiro no pé para vocês. Normalmente, quando você faz a preparação da aplicação, como a gente fez aqui, que é instalar antes as coisas, estruturar antes as coisas, quando a gente pega essa sugestão, como eu falei, Ctrl ponto, ou clica nessa lampadinha que ela some quando a gente mexe o mouse, clica nessa lampadinha, que é exatamente a mesma coisa, a primeira opção é a que vai resolver o nosso problema. Tá? Por que eu estou falando que é um tiro no pé isso também? Porque nem sempre isso é verdade. Cuidado. Entendam bem o que vocês estão fazendo. Tá? No nosso caso, sim, é esse cara aqui. Ah, mas eu não instalei o MongoDB de Sons Serialization Attributes. Instalou sim. Por que você instalou? Quando você instala o driver do MongoDB, ele já traz todas as dependências para que ele funcione. Esse serialization estava lá no contrato de aceite, tá? Então, é só clicar aqui, ó, using MongoDB, lá, 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 e olha o que acontece aqui em cima. Ele adicionou, antes do nosso namespace, ele adicionou a referência para o nosso pacote ali, para ele entender a propriedade. Tá vendo que sumiu o erro aqui, mudou até de cor? Isso significa que ele entendeu, baseado na referência, que você escreveu isso aqui e está referenciando a função do pacote lá dentro. Agora você vendeu a alma. Agora Tava você vendido, agora já estava vendido, agora está agora tá assinado. usando o que comprou. Especificamente do ID, por ele se tratar de um objeto específico do Mongo, são 3 data annotations que a gente tem que colocar na mesma propriedade, tá? Então, o Bison ID, a outra é esse aqui, a outra notação é essa aqui, quer dizer, ele vai representar um binary JSON do tipo ObjectID. Quem que é o ObjectID? É este carinha aqui, ó. OID é ObjectID, abreviação de ObjectID. Certo? Certo. E a terceira que a gente vai colocar é o elemento que a gente quer referenciar. Então, Bson element. Só que aqui não é o ID, é o underline ID. Por que é o underline ID? Porque lá no Mongo, a propriedade do JSON é underline ID. O tipo dele é o object ID. A propriedade é o underline ID. Entenderam a diferença? Imagina eu ter que fazer isso tudo na mão, falar para o cara que o que chegar aqui eu tenho que desestruturar ele para mostrar que é um objeto, fazer e pegar a referência e falar, olha, o que tem dentro do Object ID, que é uma hash, você vai transformar em uma string e trazer para cá e vai colocar dentro do meu ID. Yes. Muito mais fácil fazer assim, não é? Muito bem. E aí, o que a gente tem que... Agora, do ID está tudo belezinha. Essa aqui é a mais complicada de todas, tá? Todas as outras propriedades, elas vão ter também uma data annotation. Só que uma data annotation, só que não é mais do tipo só ID. Todas elas vão ser agora element. E aqui dentro a gente vai referenciar qual elemento da resposta do banco faz parte daquela propriedade. Então, olha os nomes fáceis aqui, ó. O mesmo nome que vem de lá é o nome que nós vamos usar aqui. Aqui, ó, time zone ID. Ó, tem uns que ele já vem direitinho, ó. Só vou usar o tab aqui, ó. Country, aqui no caso é o city code. Ah, dica de ouro número 2. O que vocês estão escrevendo aqui dentro do Bson Element ID, o nominho que vocês estão usando aqui tem que ser o mesmo nominho que vocês vão usar, que vocês vão usar aqui, ó.
do mesmo jeito escrito. Ah, mas o synth code lá eu coloquei na propriedade da minha classe com letra maiúscula. Na classe. Aqui no elemento tem que ser igual. Porque senão ele vai falar assim, ó, eu não tenho referência desse cara aqui. Eu vou fazer isso de propósito. Vou deixar assim para mostrar para vocês que vai dar erro depois, tá? Ele não vai dar erro aqui na compilação, nada disso. Ele vai dar erro na hora da gente buscar lá no banco de dados, tá? Ou informar para o banco de dados, não importa o que a gente vai usar. E aí a gente tem que fazer isso aqui em todos, tá? Então, country ID. Aqui é o location. Aqui é elevation. Aqui é o ICAL. Opa, IACO não, ICAL. Aqui é a cidade. E aqui é o nosso state. Certo? Aí coisa minha de novo, tá? Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de deixar tudo grudado assim não, ó. Eu deixo um espacinho aqui. Tem uma barra a mais aqui. Por que que eu deixo um espacinho aqui? Porque fica muito mais agradável de ler e fica muito mais fácil de entender que você está falando que esse elemento é essa propriedade. Como ela vem sempre antes, né? A referência vem sempre antes. Então você sabe que esse elemento é daqui, esse elemento é daqui e assim por diante, tá? Pronto. Agora a nossa classe, além de construída, ela está mapeada com os mesmos campos que vão vir de resposta lá do meu MongoDB. Exceto o synth code. Exceto o synth code, mas ali é de propósito, porque eu gosto de ver o caos também, e eu já falei que os erros são nossos amiguinhos, aliados, então eles têm que fazer parte da nossa vida. O Tá professor bom? é mais meu amigo que meu inimigo, olha, ele gosta de ver o caos. Viu? Eu falo que eu gosto do delete. Então, exatamente, tá? Bom, eu acabei não falando, mas o que que nós vamos fazer aqui já? Eu vou deixar as classes prontas, que já são 20 para as 10, e não vai dar tempo de eu começar e acabar até as 10, tá? Então a gente retoma daqui a partir de segunda-feira. Aqui eu já vou deixar criado as classes que nós vamos utilizar, tá? Não vou me preocupar ainda em fazer, escrever nada dentro delas, eu só vou deixar as classes prontas para a gente adiantar a nossa próxima parte lá, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? No meu serviço, eu vou criar uma nova classe e aqui eu vou chamar ela de... Não é o serviço do aeroporto? O que que vai na camada de serviço mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Post. Não, Lá é sei lá. a regra de negócio da nossa aplicação. Ah, As nossa, validações de dados e etc. vão todos aqui dentro, tá? foi Então, longe. a camada chama serviço por convenção, por boas práticas. O que que a gente faz? A gente põe a classe, a estrutura de dados que a gente vai trabalhar e a qual parte da camada ela se refere. Então, a nossa classe vai se chamar Airport Service. E eu coloquei o nome errado, inclusive, vamos digitar de novo. Errei o nome, como é que a gente faz? Só renomeei a classe e ele vai sugerir aqui, ó, a classe aqui está do nome diferente. Sim, atualiza para ele poder alterar o nome aqui, senão depois tem que ficar alterando manualmente, tá? Então, a classe Airport Service é da camada Service do nosso projeto. Adivinha qual vai ser o nome da classe do repository? E aqui é Airport no... Repository. Exatamente, Airport Repository. Repository. Pronto. É a mesma coisa, tá? Pura convenção de nomes aqui. Por que que a gente usa isso? Por dois motivos. Primeiro, eu já sei que a Airport Repository é a camada de repositório, é a classe que está trabalhando na camada de repositório. Segundo, eu não consigo colocar aqui como Airport só porque eu já tenho um modelo do tipo Airport. Eu só conseguiria fazer isso se ele tivesse em projeto separado, tá?
Não façam isso. Usem o nome. Não economizem em nomes das coisas. Que hoje você sabe o que você está fazendo aqui. Daqui 6 meses você olhar esse código e falar, Jesus do céu, como que eu fiz isso aqui? E quem que é o que nessa bagunça toda aqui? Tá? Então, detalhe. DH, amanhã eu não sei o que tá aqui. Por isso mesmo que o nome tem que estar certinho. Você bater o olho e saber o que está acontecendo. Convenção. Quando a gente fala de camada, a gente está falando de plural. Quando a gente fala de classe, a gente está falando de singular. Tá? Então, repositories são os repositórios. Esta classe é o repositório de aeroporto. Beleza? Faz diferença, tá? Faz diferença. Não no sentido de bug da aplicação, ou de não compilar, ou de não dar certo de rodar. Mas faz diferença na hora da gente referenciar as coisas que a gente vai utilizar, tá? Você pode criar vários modelos, você pode criar vários modelos, repositórios, repositórios e serviços, vários serviços. É exatamente esse o motivo, tá? Aqui, nós estamos trabalhando com um modelo de dados para um repositório, para um controle, para um serviço. E quando eu tenho uma aplicação maior? E quando eu tenho 4, 5, 6, 10 serviços vinculados? Tá? Então, aí a gente tem que fazer bonitinho Faz os todo nomes sentido. certinho, tá? O único pulo do gato que eu deixei por último de propósito, tá? É a controller. Por quê? Porque a gente não vai fazer uma classe. Nós já vamos fazer o objeto do tipo controller. É a mesmíssima coisa, só que ele já vem com a estrutura de controller pronta para nós. Olha só, quando a gente cria uma classe, ela vem vazia. Olha a diferença da classe controller. Adicionar um controller. E ele abre uma opção para nós. Dica número 1. Nós não vamos usar a controller do MVC. Por quê? Porque este MVC aqui é quando a gente tem um Model View Controller a nível de aplicação. A gente não tem a view, a gente não tem front-end nesse cara. A gente está fazendo só o back-end. O que nós estamos fazendo no back-end? Uma API, não é? Então, nós vamos usar a parte de API. Tá bom? Mas agora, pergunta. Pergunta. Nós não estamos desenvolvendo um front-end. Mas Não. se for feito o front-end posteriormente, teria que criar com o Não. MVC? Antes de acabar a pergunta, não. Por que eu estou falando que não precisa? São 2 tipos de projetos diferentes dentro do C Sharp. Nós criamos o ASP.NET Core Web API. Nós não criamos o MVC ASP.NET Core. Vou mostrar a diferença, tá? Foi muito boa pergunta, inclusive. Mas essa aqui, cara, 99% das pessoas erram. Principalmente quando está começando a trabalhar com essa parte aqui. Nós não vamos usar o controller do MVC. Eu vou explicar depois o motivo. Nós vamos usar a API. Nós estamos fazendo uma API. Nós estamos fazendo só o back-end. O front-end vai ser construído depois? Pode ser, mas aí é um outro projeto que vai consumir a nossa API. Ele não está vinculado dentro do mesmo projeto. Tá? É aí que eu pulo do gato. Gosto desse barulhinho, inclusive. Qual que nós vamos usar? Nós vamos usar a API Controller vazia. Tem outros padrões aqui, nós não estamos usando o H Framework, nós não vamos colocar read, write, endpoints, depois eu vou explicar o porquê também, tá? Talvez essa aqui depois, mas não é a ideia. Nós vamos criar uma API Controller vazia. Por que uma API Controller vazia? Para ele trazer só a estrutura da controller da nossa API. Qual que vai ser o nome da nossa controller? Airport Controller. Olha a diferença que ele já trouxe aqui para nós. Conseguiram ver? Consegue ver a diferença desse cara aqui para esse cara aqui? HTTP, MVC, API, Ele controller. traz o quê? Ele traz as notações de controller.
onde aqui eu estou criando o meu endpoint e aqui eu estou falando que ela é uma classe do tipo controller. O que é esses colchetes aqui mesmo? O que eles são? Data notations. Lembra disso? Então, esta classe agora, a partir de agora, esta classe aqui, ela é uma controladora de API. O que é esses dois pontos controller base aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de herança. Não vou falar disso agora. A gente fala na segunda-feira, tá? Então, essa é a diferença entre uma classe vazia e uma classe de controller. Pô, mas eu poderia ter escrito isso aqui na mão? Sim, poderia. Mas se eu já tenho a opção de deixar pelo menos isso aqui pronto para mim, por que eu vou ficar escrevendo na mão? Tá? Tudo bem? Nossa estrutura do programa, nossa estrutura da nossa API está pronta. É isso aqui que nós vamos usar tudo a partir de segunda-feira. Segunda-feira a gente começa a fazer a programação do nosso repositório, dos nossos serviços e da nossa controle. Beleza? Só a título de curiosidade, depois se vocês quiserem, eu subo esse código no GitHub lá para vocês. Só a título de curiosidade, o Roberto, Oi. só para você ver a diferença aqui, ó. Vou fechar essa solution, vou salvar tudo, para não perder nada. Vou criar um novo projeto. E aqui, ó, eu tenho um projeto web, onde eu tenho, ó, o ASP.NET Core Web App com o Razorpage, tá? Deixa eu ver se ele não tem o outro padrão aqui, que fica até mais fácil de ver. Aqui, ó, esse aqui, ó. ASP.NET Core Web App Model View Controller. Ele já traz a arquitetura prontinha, tá? Só para exemplificar, tá? Pode voltar. Só a próxima. Volta, por favor, à tela anterior. Volta. Então, aqui é. Ah, tá. Porque aqui, ó, você vê que aqui, ó, tem C+, Linux, macOS, Windows, Cloud aqui são as Service. plataformas que ele aceita, tá? Ah, tá. Eu posso filtrar aqui, ó. Ah, eu quero alguma coisa que só dê suporte em macOS. Você pode filtrar aqui e tudo que tiver com a tag macOS ele vai trazer. Ah, tá. É a Legal. plataforma de uso, tá? Tá. Ó, então vou criar aqui ó, um MVC só para você ver o tamanho da diferença que ele já cria, tá? Ó, mesma configuração, ó. HTTPS, vou usar aqui, não estou usando o container e nem o NetAspire, tá? Tá. .NET 8. Vou criar aqui. Não vou digitar uma linha de código, vou dar um play. Olha a diferença. Ele está buildando a primeira vez, tá? Por isso que demora um pouquinho assim. Ó. Ele não traz mais o Swagger, ele está trazendo um front-end para nós. Privacy, ó, Home, tá vendo? Ó, já tem um front-end navegável, teoricamente. Por que ele faz isso? Porque eu estou usando a estrutura, a arquitetura do Model View Controller. Ó, Views, Models, Controllers. E aqui, ó, tá vendo que agora eu tenho um site www.root? Ó, eu tenho aqui JavaScript, eu tenho aqui CSS, e eu tenho aqui as libs do Bootstrap que ele usa com o jQuery. Ah, eu posso mudar aqui? Posso, tá? Home Controller é a controladora do Home, onde eu tenho as minhas views e eu tenho o index aqui, e aí nós estamos falando de HTML, tá? Se eu colocar um aqui, ó, um H1 da vida aqui, H1, olá, mundo, tá? E mandar isso aqui compilar, executar de novo, ele vai aparecer o welcome, embaixo ele vai aparecer o olá mundo lá. Então, quer dizer, aqui na aplicação, CSS me quebra demais também, por isso que eu odeio front-end. Neste modelo, ele já está trazendo a estrutura de uma aplicação web completa com a camada de view, que é o front-end. Tá? Lá no Web API, nós estamos fazendo só o back-end da aplicação. Quem que vai consumir isso? O front-end que quiser.
Ah, vai ser em Caramba. Angular, vai ser em Java, vai ser em, Front-end que lute. exatamente, vai Não, ser em mas assim, Next.js, não importa. não, mas é uma parada interessante porque, tipo, ao mesmo tempo que você tá fazendo back-end, ele já pode ir fazendo algumas coisas do front-end, né? Sim, o famoso full stack. Legal, é Só que legal, eles eu têm achei que, interessante. Eu só tenho para uma coisa quem pra falar gosta de sobre o full front-end, stack. é um Não, prato sim, cheio. não, eu Vai particularmente, lá, Bruno, pô, boa noite. eu gostei, entendeu? Eu achei Uhum. interessante essa separado, eu falei, porque, Para quem tipo, gosta, vida que segue. Eu só tenho uma dá pra coisa pra falar pensar do agora, tipo, ao front-end. invés de ficar se matando só no Visual Code, já meio que monta tudo aí de uma vez Uhum. e, pô, E eu vou, a parte boa é o seguinte, tá vendo esse arroba aqui em cima? sim. Você pode integrar partes de código C Sharp com o seu HTML. Então você não precisa programar teoricamente em duas linguagens, você traz aqui se você quiser. O full stack da vida só tem uma coisa. Vai gostar de sofrer assim lá longe. Tem gente que gosta, vai fazer o quê? Ah, cara, particularmente, eu acredito que eu vou seguir muito por essa linha do full stack, Full stack. Tem entendeu? gente que gosta, cara. É por isso que eu tô falando. Eu detesto o front-end. Eu não sei, eu não enxergo cor. Para mim é uma desgraça esse negócio do CSS que tem que ter um arroba mídia, que você tem que pensar no tamanho da tela que o cara vai usar, posição Então, do componente. Cara, é, eu quero que isso aí se exploda, entendeu? Mas tem gente Front-end que não é gosta. vida. Front-end não é vida. ô, para, mano, você tá louco, meu. É, meu, eu fiz o meu portfólio lá, pensando tudo nessa questão mesmo de, de otimização para inúmeras telas, né? As G-carries, então, tipo, Uhum. tudo isso. Mas é que nem nessa parada que você acabou de mostrar, é tipo, uau! Caraca, tem um mundo que eu posso simplificar muita coisa. Sim, sim. Entendeu? Porque até então eu tava me matando tudo no manualzão, mas aí você adianta meio mundo de coisa. Adianta muito. Adianta muito porque você tem, inclusive, esse padrão de estrutura pronto. Mas, assim, minha sugestão, não olhe para o MVC. Olhe Sim, para o Blazor. laser. Blazor. Que, inclusive, você consegue criar PWA com ele. Sabe, os web apps que você instala na máquina, você não precisa fazer compilação de N coisas. Você faz um e abre no celular, e abre no computador, e instala onde você quiser. É, porque eu tenho usado os últimos projetos que eu fiz, eu utilizei muito o Tailwind. Tem o Tailwind, CSS. exato, Tailwind, nossa. Principalmente que nem essa questão que você falou do CSS, que é uma porcaria, e eu concordo, CSS é uma porcaria. Mas o Tailwind, nossa! Não, o Lá Tailwind no trabalho a facilita gente também. usa. Lá no trabalho a gente utiliza o Bootstrap. Mas, Bootstrap é, mas o Bootstrap é joia. Tailwind, putz. O Tailwind ele veio com uma pegada diferente. Ele veio com essa ideia do responsivo, principalmente para dispositivos móveis, né? Inclusive, o Sim, Tailwind foi criado pelo Facebook, você sabe, né? não, Tailwind é da Facebook, da Meta, no putz, caso, hoje, né? É. top. Mas ele é muito bom. Tailwind, Ele é um nossa, framework criado para isso, exatamente. Ele é ele. muito bom para quem gosta de front-end. Eu vou seguir A no minha parte DBA eu mesmo, que eu acho que passo. é a minha parte. A minha parte eu passo. Mas é mais Gente, banco de dados. vamos ficar por aqui então, hoje, tá? Não vou começar aquela parte do controle, senão eu vou ter que cortar demais o raciocínio no meio, aí vai ficar muito ruim. E na segunda-feira a gente retoma criando. Agora tá faltando pouco, viu? Apesar de parecer que tá faltando muita coisa ainda, não é não. É que eu tô falando bem devagar, tô explicando passo a Pra mim tá passo. parecendo que tá no começo. É, não, mas vocês vão ver que agora sai mais rápido a coisa ali, principalmente aproveitando as sugestões ali que o próprio IntelliSense já traz para nós, tá? Tchau para vocês, bom descanso. Não esqueçam de acessar, de assinar a lista direitinho, tá? Principalmente a parte do RA. E segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana para vocês, descansem
E é isso. Eu vou jantar agora também, que eu tô com fome. É. Tchau pra vocês, gente. Bom final de semana. Falou! Tchau, falou, senhor.